Olá e boas-vindas a The Deep Dive. Vamos mergulhar direto no assunto de hoje. Vamos lá. Na nossa exploração profunda de hoje, nós temos em mãos um material que, sinceramente, eu achei fascinante. É um documento intitulado 15 Recursos Ágeis e Desenvolvimento de Equipes. É um material bem denso, né? Muito. E a nossa missão aqui é desvendar as engrenagens exatas que fazem as equipes de alta performance funcionarem. Uhum. Especificamente dentro de ambientes adaptativos, sabe? Os famosos ambientes ágeis. Porque em análises anteriores, nós passamos bastante tempo debatendo os ambientes preditivos tradicionais. Aquele modelo mais clássico. Exato. Aquele com hierarquias rígidas, decisões que vêm só de cima para baixo, escopos travados a 7 chaves, onde, qualquer desvio do plano original é tratado como um erro terrível. Quase um crime, né? Pois é. Mas hoje o foco muda completamente. A gente quer entender o que faz um grupo de pessoas não apenas sobreviver, mas prosperar no meio do caos, da incerteza e da mudança contínua. E esse é o grande gancho da discussão de hoje. Sim. Como uma equipe sobrevive e inova quando ninguém está lá apenas dando ordens. Essa é a mudança de paradigma que altera totalmente as regras do jogo. Porque o mais fascinante quando a gente analisa essas fontes não é a adoção de novas ferramentas digitais ou encher a parede de escritório de post-its coloridos. Muita gente acha que ser ágil é só colocar post-its na parede. Com certeza. Mas a verdadeira resposta está na própria anatomia da equipe, na forma singular como o conhecimento é dominado por cada membro. Nem estamos lidando com um grupo aleatório que recebe tarefas isoladas. Certo. Estamos falando de unidades multifuncionais, auto-organizadas e autônomas. O poder de decisão sai da sala da diretoria e vai direto para quem executa o trabalho. Mas assim, vamos ser realistas por um segundo. Claro. Colocar um grupo de pessoas altamente especializadas numa sala e dizer, olha, agora a responsabilidade é de vocês, decidam como fazer, Soa como um belo discurso teórico. soa muito teórico. Na prática, como essa anatomia funciona para não virar um debate sem fim? O material de base aborda isso começando por um princípio quase físico: o tamanho do grupo. A recomendação exata do texto é manter as equipes entre 3 a 9 membros. De 3 a 9. E se a gente pensar bem, a matemática da comunicação explica isso perfeitamente. Exato. Para quem nos escuta e já tentou decidir onde almoçar ou qual filme assistir com um grupo de 15 pessoas, Nossa, impossível. é uma tarefa quase impossível. A complexidade dos canais de comunicação aumenta de forma exponencial a cada pessoa que entra no grupo. A lógica por trás dessa recomendação de 3 a 9 membros é muito sólida. Quando passa de 9 pessoas, surgem desafios severos de coordenação. A comunicação perde aquela fluidez orgânica. Começa a exigir burocracia, né? Muita burocracia. Mantendo a equipe enxuta, a troca de informações acontece em tempo real. Fica infinitamente mais fácil gerenciar o fluxo de trabalho ou adaptar a rota diante de uma mudança no mercado. A tomada de decisão ganha uma agilidade formidável. Sem dúvida. Contudo, o tamanho reduzido é apenas o primeiro pilar. O segundo pilar é a composição das habilidades dentro desse grupo enxuto. É aqui que entra o conceito das equipes multifuncionais. E essa parte traz uma analogia visual que facilita muito a compreensão. O material diferencia os profissionais usando 2 letras. Isso. Profissionais com um perfil em I, a letra I maiúscula, e profissionais com um perfil em T. Eu achei isso brilhante. É uma maneira fantástica de visualizar carreiras. Se a gente pensar na letra I, aquela linha vertical isolada representa uma expertise profunda em uma única área muito específica. É o arquétipo do especialista tradicional. Exatamente. Essa pessoa domina absolutamente tudo sobre aquele domínio técnico, mas o conhecimento se encerra ali. Se o trabalho sai 1 milímetro da área de atuação dela, ela paralisa. Agora visualiza a letra T. O profissional com perfil em T possui essa mesma linha vertical profunda. A expertise primária continua lá. Forte e bem fundamentada. Isso. A revolução acontece na linha horizontal no topo do T. Essa barra horizontal representa uma gama ampla de habilidades gerais, permitindo que o profissional colabore em diferentes domínios. O que nos leva a uma reflexão imediata sobre a montagem do time, né? Porque idealmente parece lógico querer uma mistura de pessoas I e T. Para ter o melhor dos dois mundos. Isso.
No entanto, a base de conhecimento aponta que as equipes adaptativas de maior sucesso são compostas predominantemente por especialistas generalistas, ou seja, pessoas T. Quase inteiramente por perfis em T. A princípio, para nossa audiência que trabalha com gestão de nicho, isso pode soar como uma perda de profundidade técnica. Mas a flexibilidade garantida é gigantesca. Imagina um cenário onde o especialista em banco de dados fica doente durante uma semana crítica. Um pesadelo clássico. Pois é. Se a equipe tem só perfis em I, o trabalho simplesmente para. Gargalo total. Parada obrigatória. Mas se a equipe é composta por perfis em T, outro membro, que talvez seja focado na interface do usuário, mas tem habilidades horizontais em dados, pode cruzar a fronteira, ele faz os ajustes necessários e mantém o fluxo do projeto rodando. Essa capacidade de reorganização interna é o que cria a verdadeira resiliência. Isso levanta um ponto de tensão muito interessante. Qual? Se temos essa equipe pequena, formada por profissionais incrivelmente capazes, com perfis em T, e damos a eles total autonomia operacional, como é que isso não descamba para o caos absoluto no dia a dia? Excelente pergunta. Sem um chefe tradicional para dar a palavra final ou desempatar discussões, como as decisões são tomadas sem que cada reunião vire um debate filosófico interminável? É a dúvida que surge na mente de qualquer pessoa acostumada com a gestão clássica. E a resposta do material não reside na intuição. Eles detalham técnicas práticas de votação colaborativa. Não é sobre quem grita mais alto. De jeito nenhum. É sobre usar métodos visuais e eficientes. Uma dessas ferramentas da fonte é a votação romana. É tão simples quanto parece. Os membros usam os polegares. Bem direto. Polegar para cima para sinalizar concordância. Polegar para baixo para vetar. Ou polegar na horizontal para indicar neutralidade. Indicando que concorda em apoiar a maioria, mesmo sem ser fã da ideia? Isso elimina horas de discussão circular. Outra abordagem é a votação com pontos, ou dot voting. Cada um recebe adesivos e distribui entre as ideias para priorizar. Ambas são ferramentas clássicas, mas há uma técnica detalhada nas fontes que eleva essa dinâmica para um nível muito superior de maturidade. O Fist of Five. A regra dos 5 dedos. Isso. E não é só uma técnica de priorização, é um medidor profundo de consenso. Funciona assim. Os membros demonstram o apoio levantando os dedos da mão simultaneamente. Vai de 0 a 5, certo? Exato. 0 é o punho fechado, indicando oposição total e bloqueio da ideia. E 5 dedos levantados representa apoio absoluto e a vontade de liderar aquela ideia. O detalhe crucial, e que eu adorei ler nesse material, é a regra de ouro embutida no processo. E que muda tudo. Sim. Porque não é só contar os dedos e ver quem ganhou. Se qualquer pessoa da equipe mostrar menos de 3 dedos, o processo inteiro para. Paralisa na hora. Quem levanta 0, 1 ou 2 dedos é obrigado a explicar o motivo de não apoiar. A votação não segue em frente até que, após o debate, todos consigam mostrar pelo menos 3 dedos. E pensar nisso, no mundo corporativo real, é assustador, né? Ser a única pessoa a levantar um dedo, enquanto todos levantam 5. É quase um suicídio profissional em certas empresas. Exige uma segurança psicológica imensa. Mas se analisarmos o propósito dessa regra, perceberemos que ela atua como um mecanismo de defesa contra o pensamento de manada. Com certeza. Ao forçar quem levantou 1 ou 2 dedos a falar e obrigar o resto da equipe a ouvir, o grupo não está punindo a discórdia, está minerando um conhecimento vital. Aquela pessoa solitária pode ter visto uma falha catastrófica que a empolgação dos outros não deixou ver. O Fist of Five extrai ativamente essa discordância produtiva. Garante que a decisão final tenha posse coletiva. É o antídoto definitivo contra aquele murmúrio de corredor onde dizem: olha, eu sabia que ia dar errado, mas ninguém me ouviu. Nossa, isso é tão comum. E isso nos empurra para outra quebra de expectativa do texto. Se a equipe planeja o próprio trabalho e decide os impasses pelo Fist of Five, qual é a utilidade de um líder? Parece que ele fica sem função. Há espaço para liderança. O material introduz a filosofia da liderança servidora.
O papel do líder, seja um Scrum Master ou um gerente de projeto, não é dar ordens. A função é priorizar as necessidades da equipe e remover obstáculos do caminho. É a inversão completa da pirâmide tradicional. O líder deixa de ser o imperador no topo, esperando ser servido por relatórios, e passa a ser a fundação que sustenta a base. Mas tem um plot twist no material. A liderança servidora não é exclusiva de quem tem cargo de chefia. E essa é a melhor parte. A verdadeira magia acontece quando os próprios membros da equipe demonstram essa liderança uns com os outros. Imagina uma desenvolvedora sênior que vê um colega júnior travado num código. Ela poderia só focar nas tarefas dela. Sim, para garantir os indicadores individuais dela. Mas em vez disso, ela pausa, senta ao lado dele e atua como uma líder servidora naquele momento, removendo o obstáculo do colega. Quando isso vira comportamento padrão, cria-se uma cultura de suporte mútuo que eleva drasticamente o moral e a produtividade de todo o projeto. O foco passa a ser o fluxo de entrega da equipe inteira. Mas me diz, como um grupo sai de um cenário tradicional cheio de silos para se tornar essa máquina de colaboração? Não acontece da noite para o dia. Não mesmo. E o documento mapeia essa evolução emprestando um conceito das artes marciais japonesas, do Aikido, o modelo Shuhai. Shuhai. Essa metáfora foi o meu grande momento de virada de chave nessa leitura. É um conceito belíssimo. O modelo divide o caminho da excelência em 3 estágios. O primeiro é o Shu, que significa obedecer. É o estágio do iniciante, né? Exatamente. A equipe segue os processos, tipo Scrum ou Kanban, à risca, sem questionar. Eles precisam construir memória muscular. É como aprender a cozinhar seguindo a receita palavra por palavra antes de querer inventar a moda. Perfeita analogia. Depois que a fundação está sólida, eles evoluem para o segundo estágio, o Ra, que significa romper. O entendimento foi alcançado. Agora a equipe experimenta e adapta as regras para o seu contexto. Eles começam a quebrar as regras de forma consciente. Isso. E por fim o Ri, que significa transcender. A maestria máxima. A equipe internalizou tantos valores que age de forma criativa e intuitiva. Nem precisam mais de frameworks rígidos. Mas tem um detalhe cíclico aí. Não é uma linha reta. De forma alguma. Uma equipe do nível Ri pode precisar voltar ao Shu se adotar uma tecnologia radicalmente nova. E o motor que permite essa viagem consciente entre os estágios é a reunião retrospectiva. É o momento exato em que a equipe avalia em qual estágio se encontra. Sem a retrospectiva, corre-se o risco de ficar operando no Shu por anos, só cumprindo rituais vazios. A retrospectiva impede que os processos virem dogmas. E isso nos leva à fundação de tudo isso. As fontes deixam um aviso cristalino. Nada do que discutimos, nem Fist of Five, nem times pequenos, funciona sem a mentalidade ágil. Valores sobre regras. O texto evidencia que a mentalidade correta coloca os valores humanos e a entrega de valor ao cliente acima de marcar tarefas como concluídas. A entrega de valor contínua é inegociável. Outro pilar listado é a preferência por entregas incrementais precoces sobre a espera por soluções perfeitas. Entregar algo simples e funcional logo para coletar feedback. Sim. E, acima de tudo, a capacidade de abraçar a incerteza. Onde muitas empresas tradicionais falham, porque a gestão clássica vê a incerteza como erro de planejamento. Mas abraçar a incerteza não é aceitar o fracasso. É entender que requisitos mudam e ver os erros como oportunidades de melhoria contínua. É se libertar da falácia de que o escopo de 6 meses atrás ainda serve perfeitamente hoje. O GPS traçou a rota, mas a ponte caiu. A mentalidade tradicional manda acelerar para cumprir o plano e cai no penhasco. Nossa, ótima analogia. A mentalidade ágil recalcula a rota na hora. E isso sintetiza muito bem a jornada que trilhamos hoje. Dissecamos desde a construção de times com perfis em T, o uso criativo do Fist of Five para descentralizar decisões, até alcançar a maestria no nível Ri do Shuhai. E reforçando para nossa audiência, mesmo fora do setor de tecnologia, entender como aplicar a liderança servidora pode transformar qualquer grupo em uma equipe resiliente e de alta performance.
As ferramentas mudam, mas a mecânica humana da colaboração é a mesma. E para fechar a nossa exploração profunda de hoje, vou deixar uma provocação para quem nos escuta refletir. Manda. O material nos mostra como uma equipe domina as regras no estágio Shu até transcender completamente os frameworks no estágio Ri. Mas o que acontece quando uma equipe de veteranos, que já opera pela pura intuição do Ri, recebe um novo membro que ainda precisa das regras estritas do Shu? Esse é um choque de realidade. Sim, como a maestria invisível se traduz para quem acaba de chegar e precisa de limites claros para não se afogar. Excelente ponto. Fica o convite para nossa audiência pensar sobre o desafio perpétuo da transferência de conhecimento. Agradecemos a companhia e até a próxima análise.